Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, minha rapaziada, trazendo para vocês mais um vídeo de análise combo. Hoje dando aí continuidade com a parte 7 da nossa análise combo da saga Resident Evil. E hoje trazendo para vocês o odiado por muitos e também amado por muitos Resident Evil 5. Então não vamos enrolar muito, vamos partir logo para esse vídeo que tá bem legal. Resident Evil 5, ou no Japão como você já conhece, conhecido como Biohazard 5, é um game de tiro em terceira pessoa e ação com pequenos elementos de survival horror, desenvolvido e distribuído pela nossa grandiosa Capcom e lançado inicialmente em 2009 para PlayStation 4, PS3, Xbox One, 360 e PC. E bom galera, falar sobre Resident Evil 5 é uma coisa muito complicada porque é muito fácil de falar sobre ele. A gente já pegou diversos games aqui no canal, né, analisando que a gente aconteceu a mesma coisa, né, que muitas vezes o game é uma sequência de outro game, ele segue as mesmas bases pré-estabelecidas no game anterior, o que muitas vezes pode parecer que o game é uma cópia. Mas calma, não se precipite porque Resident Evil 5 ele não é de maneira nenhuma uma cópia de Resident Evil 4, em partes, né, vamos dizer assim. O quarto game da franquia, que aliás, se você não conferiu as análises anteriores, está perdendo tempo. A gente está aí na parte 7 e as outras partes obviamente são muito importantes para você conferir aí antes de estar vendo esse vídeo. E a gente também tá com um detonado muito legal aqui no canal, né, tá rolando um detonado de Resident Evil 4 que tá bem legal, e se você não conferiu também vai estar aqui no card, é só você ir lá e conferir. E esse quarto game, rapaziada, ele foi muito revolucionário para o gênero, né? Dividiu muito a opinião do público, mas de qualquer forma foi um sucesso, e a Capcom obviamente não ia deixar de reciclar isso em uma sequência, obviamente dando uma atenção extra para as necessidades da geração no qual o Resident Evil 5 estava sendo aplicada, né? Que no caso era o multiplayer. Fazendo isso, né, dando um acréscimo do multiplayer e outros elementos, temos aí o nascimento de Resident Evil 5, seguindo basicamente as mesmas bases do Resident Evil 4. Porém, apesar de sim eu poder adiantar para vocês que Resident Evil 5 foi um game que teve muito sucesso, ele é também um dos games mais vendidos pela Capcom até hoje. Ele, apesar disso tudo, cara, teve muita polêmica, tanto pela questão racial, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Pelo fato do game se passar na África, você matava só negros e blá blá blá, toda essa questão que é muito polêmica lá fora. E chegando ao ponto também da questão da ação e etc, né? O game ele é muita ação realmente, a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais pra frente. E todos esses fatores juntos, cara, fizeram o game receber notas baixíssimas, fazendo assim o Resident Evil 5 um dos games mais odiados pelos fãs de Resident Evil da época. Mas calma, isso é uma opinião geral, né, recolhendo aí opiniões de críticos, de sites e etc, né. Então vamos analisar essa beleza e ver se ele é tão ruim quanto esse pessoal diz aí, né? Vamos ver minha opinião sobre o game, a minha análise sobre o game. Em questão de história, bom, a gente já pode começar a falar sobre a história dizendo que ele é um dos pontos, ou talvez seja o ponto mais negativo de todo o game, né? O game não tem pontos tão negativos assim, mas na minha visão a história é um dos fatores que mais tem pontos negativos, né, digamos assim. E vamos lá, lembra que eu disse lá nos meus primeiros vídeos de análise combo, né, da saga Resident Evil com o Resident Evil 1, que o game ele tinha deixado assim muitos pontos soltos na história, até porque ele não era feito para ter uma continuação, né, no caso com Resident Evil 2. Pois é, Resident Evil 5 ele vem com a ideia de encerrar de vez esses furos, tanto que pela primeira vez aparece no game o Spencer, né? Ele que é o fundador da Umbrella e nunca tinha aparecido em nenhum game da franquia até então, né? O game ele dá uma profundidade muito legal no começo entre o Wesker e o Lord Spencer, como por exemplo quando seus verdadeiros planos para a Umbrella, que na real só passava de uma fachada, né, para o verdadeiro plano do Spencer, que era garantir
a sua imortalidade através das pesquisas, se tornando assim praticamente um deus para toda a humanidade, né? Ou era pelo menos isso que ele achava que queria ser, né? Porque quando o Wesker ouviu isso, cara, ele não gostou nada disso, tanto que quando ele soube disso, ele mata Spencer sem dó nem piedade, ele enfia a mão, cara, passa a mão entre o peito dele e mata o Spencer sem pena. Afinal, toda a inteligência dele, né, toda a inteligência do Wesker, todos os seus poderes, tudo não passou, cara, de uma ferramenta. Então ele fica puto, né, e decide que ele mesmo, cara, vai realizar esse plano, né, de se tornar um deus para uma raça super humana, né, digamos assim. Tudo isso usando o vírus Uroboros. E lembrando que toda essa trama que eu disse aí inicialmente, né, entre o Wesker e o Spencer, ela se passa principalmente na DLC Lost in Nightmare. Essa DLC que eu vou falar um pouco dela bem brevemente, né, até porque o intuito aqui não é falar sobre DLC, lá no final do vídeo, né. E tudo isso, todo esse começo aí maravilhoso, né, do Wesker matando o Spencer, tudo isso nos leva à nossa terra passada no game, né, que no caso é a África. No game iremos controlar novamente o lendário Chris Redfield, ele que depois de aparentemente perder a sua preciosa parceira Jill Valentine na batalha contra o Wesker, né, logo após ele ter matado o Spencer, vemos um Chris bem diferente no game. Uma das coisas que mais surpreende o jogador de Resident Evil quando joga o Resident Evil 5 pela primeira vez, pelo menos na época, é o porte físico do Chris, que mudou muito, cara. E quem viu a análise do Code Verônica, quem jogou o Code Verônica sabe exatamente o motivo do Chris estar assim, né, para nunca mais acontecer aquilo novamente. E no game vemos um Chris aí em busca de redenção, né, após esses incidentes com o Wesker, com a Jill. E pela primeira vez vemos a BSAA, uma empresa voltada totalmente ao combate contra o bioterrorismo, principalmente na África, né, onde o game está se passando, e apresentando a BSAA primeiramente, né, e ainda se ligando com os acontecimentos do quarto game com o Las Plagas. E claro, Resident Evil 5 ele não merece uma nota 10 na história, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo diz. Uma coisa muito interessante de se comentar aqui, né, é sobre a nossa nova parceira, que no caso é a Sheva, tanto faz como você queira pronunciar. Ela que acompanha Chris praticamente o game inteiro, porém o que muita gente não sabe, cara, é que inicialmente não era pra ser ela aí no Resident Evil 5, e sim o Barry Burtle, cara, um personagem clássico assim como Chris e Jill lá do primeiro game, né, e que sinceramente, não botando um ponto negativo na Sheva, né, mas a presença do Barry, ela tornaria o game muito mais épico, cara, e faria muito mais sentido depois de tudo o que os quatro, né, viveram, no caso o Wesker, a Jill, o Chris e o Barry lá no primeiro game na mansão, né. Agora você imagina os três, cara, matando o Wesker no final, cara, ia ser um final muito épico. E eu falando que o Wesker morreu não é spoiler nenhum, afinal todo mundo eu acho que recebeu esse spoiler na época, todo mundo acho que já sabe disso hoje em dia, né, então definitivamente não é um spoiler. Mas infelizmente, cara, tudo isso, por que o Barry não apareceu no game, né? Tudo isso foi por água abaixo por conta do preconceito, né? Porque a Capcom foi acusada de incentivar o ódio racial contra negros. Afinal, a gente controlava 2 homens brancos metendo bala em um monte de negro na África, né? Então, como essa questão é muito delicada lá fora, a Capcom se sentiu pressionada, né, e decidiu tirar o Barry e substituí-lo por Sheva Alomar. Eu acho que esse é o nome dela, né? A gente faz isso aqui muito sem enredo, então a gente não pesquisa muito bem não, foi tudo com conhecimento próprio. Eu acho que é Sheva Alomar, se eu não me engano, né? Ela que também é uma membro dos BSAA, né? Mais precisamente da África, que inicialmente serviria como uma guia para o Chris na sua jornada no país. E sim, cara, apesar de Sheva ela ser uma personagem um tanto quanto interessante, ela é uma personagem que caiu muito na surpresa, sabe? Ela não combina muito bem com a situação passada no game, ela acaba sendo um peixe fora d'água, digamos assim, né? Porque a gente o tempo todo vê o Chris
tretando com o Wesker, a gente vê o Chris tentando salvar a Jill, um pouco mais avançado na história, né? Ele tentando salvar a Jill do Wesker, e tudo isso, cara, a Sheva nesse lugar, ela parece muito distante dele, sabe? Ela não tem uma ligação tão forte assim com os personagens da trama, não tem uma ligação tão forte assim com o Wesker, então ela fica meio que perdida nessa treta toda, pelo que aparenta, né? Então é muito realmente estranho ver essa situação, a Sheva nessa situação. Então, resumindo, por causa de uma coisa boba, cara, não tivemos um final tão épico assim. Afinal, o final do game é muito bom, mas, cara, deixa muita dúvida, poderia ser até mesmo muito melhor. E, cara, apesar disso tudo, como eu tava dizendo antes, né, eu acho que Resident Evil 5 ele tem sim uma história razoável, chegando até mesmo ser boa em certos momentos, porém eu acho que o que mata Resident Evil 5 nessa questão, com certeza é o final, cara. Mano, é no final que acontece as maiores merdas que você vai ver em Resident Evil 5. O game inteiro, cara, é razoável, é aceitável, porém quando chega o final, começa a acontecer um monte de coisa, desde Chris empurrando pedregulhos super quentes, incandescentes, né, até a morte duvidosa do Wesker, que, mano, muita gente duvida até hoje, muita gente acredita que o Wesker tá vivo. Na real, a morte do Wesker, cara, não foi tão duvidosa assim. Eu acho que ela foi mais clichê, digamos assim, né? Porque eu acho que faltou um tempero ali, sabe? Naquela morte do Wesker, como por exemplo, já citado, né? Sabe, o Wesker como um vilão tão foda, um vilão que percorreu a saga praticamente inteira, velho. Morrer de uma maneira tão feia assim, tão clichê, realmente é decepcionante. E é por isso que eu entendo que o pessoal realmente fala que talvez ele não tenha morrido, talvez ele mereça ter morrido aí de uma maneira aí mais épica, digamos assim, né? Eu acho que aquele exemplo já citado antes, né, que é com Chris, Jill e Barry se vingando por tudo o que eles passaram nas mãos de Wesker, principalmente o Barry, né, que sofreu muito na mão dele, eu acho que mais que a Jill e que o Chris. E eu acho, cara, que se tivesse ele ali na cena, eu acho que o povo ia aceitar muito melhor, né? Ia aceitar super bem a morte do Wesker. Apesar de o atual, mesmo com a Sheva, né? Eu posso dizer pra vocês, eu posso adiantar que também é muito bom, cara. E Resident Evil 5 ele conclui e bota um fim muito bem, cara, na saga da Umbrella e do Albert Wesker. Porém, sempre fica aquele gosto, né? De falta algum capítulo, sempre fica aquele gostinho que tá faltando alguma coisa naquele final. Mas fora isso, eu acho que a melhor nota para a história com certeza é 8,5. Em questão de jogabilidade, é nessa parte que o pessoal começa a criticar bastante Resident Evil 5 por cópia, por inspiração demais, digamos assim, né? A começar pela semelhança com Resident Evil 4, cara. Bom, Resident Evil 5 obviamente vai seguir os mesmos padrões já pré-estabelecidos lá no Resident Evil 4, como a gente já estava falando anteriormente, né? Por isso, muita coisa que eu disse lá na análise anterior, ela não vai precisar ser repetida aqui, cara. Só lembrando que Resident Evil 5, ele não é o único game da época a se espelhar no quarto game. Muitos games, eu falei isso na minha análise anterior, né? Muitos games se espelharam muito, cara, em Resident Evil 4. O game ele foi muito revolucionário não só para a franquia Resident Evil, como também para muitos games, cara, como Uncharted, Dead Space, Mass Effect e outros aí que se espelharam muito em Resident Evil 4, principalmente na sua jogabilidade, claro, para você ver como que é o nível da influência do quarto game da época, né? Porém, se tinha um game que se destacou muito na época por causa da inspiração e assumida de Resident Evil 4, foi o Gears of War, que estava sendo um sucesso enorme na época do Xbox 360, e ele não se destacou somente por se inspirar em Resident Evil 4, como também por reinventar a jogabilidade que foi apresentada lá no quarto game, e de uma maneira praticamente única, cara, dele. E o resultado ficou tão épico, cara, e Gears of War fez tanto sucesso que a Capcom resolveu até mesmo dar uma inspirada na jogabilidade deles no seu quinto game. E quando eu digo inspirada, cara,
entre aspas, tá, galera? Porque até hoje, quer dizer, até hoje não, né? Porque o pessoal já aceitou muito bem essa questão da jogabilidade do Resident Evil 5, mas na época, cara, muita gente falava que Resident Evil 5 tinha copiado na cara dura, cara, Gears of War. E se você parar pra pensar e comparar algumas imagens, realmente parece muito, velho, principalmente em relação à ação, em relação ao cover, em relação ao inventário e etc. Que, por sinal, cara, o sistema de cover do game, ele é horrível, não do Gears of War. Do Gears of War é maravilhoso, mas o do Resident Evil 5, mano, eu nunca vi cover tão horrível quanto o do Resident Evil 5. Eu acho que é o pior sistema de cover que existe em toda a saga Resident Evil. Afinal, o game, como dito anteriormente, é muito mais ação e muito mais ação mesmo, cara, se comparado ao quarto game. E o cover, que era para ser algo útil, é praticamente inútil, cara. Muito ineficaz na hora da ação, né? E eu acho que eu nem uso, cara, e nem usei, eu lembro de ter usado muito poucas vezes o cover em Resident Evil 5, cara, de tão inútil que ele é. E outro ponto que é bastante interessante é sobre o inventário, que pela primeira vez aqui na franquia Resident Evil, quando você entrava no seu inventário, o jogo não pausava, velho. Ou seja, isso é um problemão enorme pra mim. Se vocês verem o meu detonado de Resident Evil 4, sabe que quando a merda aperta, quando a merda começa a comer, eu abro o inventário para poder dar uma respirada. E em Resident Evil 5 isso não acontece de maneira nenhuma, é tudo em tempo real. Ou seja, se você abrir o seu inventário no meio da ação para poder recarregar uma arma, para poder usar um spray, o jogo ele não vai se pausar automaticamente. Possivelmente, se você não tiver cuidado, você vai acabar morrendo. E isso é algo que segue até mesmo hoje na franquia de uma certa maneira. Isso torna o game um pouco mais dinâmico, torna o game muito bom, para ser sincero, apesar de eu não ser tão acostumado assim. E claro, a gente não pode deixar de falar da Sheva, cara, que era possível ser controlado ou por um player ou por um amigo online, ou então pelo CPU do game mesmo, que pra mim era uma desgraça. Ambos são uma desgraça, na verdade, cara. Eu acho que hoje em dia, se você abrir o multiplayer do Resident Evil 5, todo mundo praticamente sabe jogar com a Sheva. Os moleques vão ter, sei lá, 1000 e pancadas horas que ainda jogam o Resident Evil 5, né? Porque hoje em dia é muito raro alguém jogar Resident Evil 5. Todo mundo sabe jogar o game, todo mundo sabe jogar muito bem. Mas quando eu joguei, cara, nos primórdios, mano, era uma desgraça só. Quando o pessoal não sabia jogar, velho, porra, era horrível. O pessoal não estava acostumado com as ideias novas de Resident Evil 5. Era algo realmente muito horrível de se jogar. E nego começava a fugir do objetivo, ficava dando rolê no mapa, explorando, era algo muito irritante. E com a CPU eu acho que é pior ainda, cara, porque como eu costumo dizer, a Sheva, cara, você jogar com a Sheva com a CPU é a mesma coisa que você ter uma Ashley do seu lado, só que um pouco mais inteligente e com uma arma. Mano, ela é muito burra, mas ao menos, né, pelo menos isso ela não chega a ser ao nível da Ashley. Os caras pelo menos conseguiram aí fazer uma Ashley, fazer uma Sheva, né, um pouco mais suportável, digamos assim. E obviamente a gente não poderia deixar de falar de um dos pontos mais comentados sobre o game, que é os ataques corpo a corpo. Isso que começou lá no terceiro game, né, nos primórdios do Resident Evil 3, e no quarto game ele foi aprimorado para um tipo de Quick Time Event, digamos assim, né? Não é Quick Time Event, tem outro nome que eu não sei dizer agora para vocês. Ou seja, tinha certos lugares, certas situações que permitiam que você usasse esses ataques corpo a corpo, uma ação corpo a corpo, né? E aqui em Resident Evil 5 isso ganhou uma dimensão muito maior, são muitas possibilidades de usar essas ações e todas elas são muito úteis e muito decisivas, e isso ajuda não só na campanha, como também nos extras como o Mercenaries. E cara, a jogabilidade do game, ela é aceitável, é muito boa, porém um dos fatores que mais fazem o povo reclamar sobre Resident Evil 5 é a falta de terror no game.
game, isso é algo inegável, né? Uma característica que consagrou toda a saga de Resident Evil não está presente no game. Isso vem acontecendo desde Resident Evil 3 e foi piorando a partir de Resident Evil 4. E eu acho que um dos fatores que mais influenciam a ausência de terror certamente era a presença de um parceiro para tranquilizar você, ou seja, toda aquela tensão, toda aquela dependência total em solidão sumiu, cara. Outros fatores também, claro, influenciam e muito, como o fato do game se passar quase que 90%, cara, ao dia, e isso não dava medo algum, não dava tensão nenhuma. Poderia até dar um pouco de tensão com uma horda de caras negros vindo pra cima de você, mas essa tensão não era algo frequente. Eu acho que eu só tomei susto uma vez, cara, em toda a minha vida de jogador de Resident Evil 5, que foi com um cachorro e somente. E claro, a gente não pode deixar de ressaltar sobre a IA da Sheva, sobre a IA dos personagens, que é totalmente deficiente, cara. Se você for zerar o game no profissional, por exemplo, mano, você vai ter muita dor de cabeça, você vai ter muito trabalho, tudo isso por conta principalmente da Sheva. Mas claro, isso é relativo. A IA da Sheva tem alguns pontos altos, como por exemplo, ela realmente ajuda você a catar os itens no cenário, mas nada disso é feito com perfeição, afinal você tem que dividir tudo com ela, né? Geralmente você acha uma munição pro Chris, uma munição pra Sheva, uma vida pro Chris, uma vida pra Sheva. Geralmente é dividido sempre assim. Quando você joga em outras dificuldades, isso pode mudar completamente, então varia muito. Ou seja, cara, se ela tem 10 balas na pistola, mano, ela gasta essas balas como se fossem nada. Então eu acho que nesse caso, a melhor coisa, a melhor nota pra gente dar na jogabilidade, com certeza é 7. Em questão gráfica, em relação ao visual do game, Resident Evil 5 certamente era um dos games mais lindos na sua época, envelheceu muito bem e continua sendo um game maravilhosamente lindo, né? E ele também é considerado, cara, mais bonito que até mesmo o próprio Resident Evil 6, cara, o que eu acho um exagero enorme, né? Eu acho que o Resident Evil 6 é sim muito superior, não muito, né? Tô dando um exagerado aqui, né? Mas Resident Evil 5 também é muito lindo e a gente não pode negar isso, né? E o mais legal, cara, era ver que esse game, além de ser lindo, era muito bem otimizado. Eu lembro que eu joguei primeiramente ele no Xbox 360, mano, foi uma febre total na época. Todo mundo queria comprar o game, todo mundo queria ver como tava bonito o Resident Evil 5, né? Depois de Resident Evil 4 do PlayStation 2, todo mundo queria jogar, era algo maravilhoso, cara, ver esses gráficos. E, mano, foi uma febre, cara. E eu lembro que na época, um pouco depois dessa época do Xbox 360, eu usava no meu PC uma AMD ATI Radeon 5450, eu acho, se eu não me engano. Uma placa que tem um desempenho muito ruim para jogos, porém eu morria de felicidade, cara, porque essa placa aí bostona, ela rodava o Resident Evil 5 a 60 frames, cara. Então o game era muito bem otimizado, muito legal de se ver isso, cara. Um game que era muito bonito, é bonito até hoje, rodando super bem. A gente, antigamente, ele usava o Windows Games, eu acho, se eu não me engano, e era uma bosta aquele negócio, cara. Eu não entendia nada pra que servia aquela merda. Você tinha um perfil que você logava e era muito ruim, cara. Eu não entendo até hoje como funciona aquilo lá. Espero que o sistema do Windows, né, o Windows 10, o novo, com interação com o Xbox, não morra como o Windows Game que era de antigamente, né? Tomara que não morra, tá muito bem e eu espero que continue assim. Mas nem tudo são rosas, obviamente que nem tudo são rosas, né? O game, de uma certa perspectiva, cara, isso na minha opinião, pode ser sim um pouco inferior ao seu antecessor, no caso Resident Evil 4, porque, por exemplo, Resident Evil 4, ele tinha os seus cenários bem vastos, e eles eram bem maiores e tinha uma exploração muito legal no cenário. E quando a gente chega em Resident Evil 5, era muito mais linear, cara, ou seja, você tinha um caminho pré-determinado e tudo era feito, tudo era muito fácil para você seguir exatamente esse caminho.
como por exemplo o mapa, cara, que era muito fácil de entender. Você tinha o seu objetivo ali mostrado no mapa. Chegando nele, se você precisasse de alguma chave, cara, essa chave também ia ser marcada no mapa. Então basicamente o game era andar reto e só, o que eu acho que torna Resident Evil 4 um pouco, somente um pouquinho, né, superior a Resident Evil 5, pelo menos nessa questão aí de cenário. Eu acho ele muito bonito, eu acho muito legal ele ser um pouco maior, ter um caminho muito bom para você batalhar com chefes e etc. Não que Resident Evil 5 não tenha, mas ele é bem linear se comparado ao Resident Evil 4. Por isso, eu acho que a melhor nota para a questão gráfica é 9, porque ele merece, porque ele é muito lindo, porque ele é muito bem otimizado e envelheceu muito bem. Essa é a minha opinião final sobre os gráficos. Em questão de áudio, e bom, a parte do áudio do game não tem muito mistério, a dublagem é boa, a trilha sonora também é muito boa, os efeitos em geral, muitos deles são bem parecidos com Resident Evil 4, então eu não tenho dúvidas que a melhor nota para o áudio é 8,5 e a gente não tem muito o que falar sobre a questão do áudio. Resident Evil 5 é sem dúvidas um emaranhado de erros e acertos, mas que felizmente tem muitos pontos positivos, mais do que negativos, né? E uma das coisas que eu mais amo nesse game, cara, com certeza é as diversas menções que tem aí do primeiro game. Outras coisas desaprovo, como por exemplo, o game ser muito linear, ter muita ação, ter uma mecânica de gameplay muito diferente, mas fora isso, cara, eu amo esse game. Inicialmente eu sempre dizia que eu joguei esse game pelo menos uma vez, né? E realmente eu joguei ele só uma vez na época, e hoje em dia eu posso dizer pra vocês que eu já zerei o game 4 vezes, cara, sim, 4 vezes. Então é um tempo considerável, dá pra fazer uma análise muito boa sobre o game, e eu acho que a maior falha do game, na minha visão, é a história ser um pouco furada. Ela não consegue preencher muito bem os furos que Resident Evil 1 tinha. E também eu acho que o ponto mais negativo, cara, na minha visão, é sobre as DLCs Lost in the Nightmare e Desperate Escape. Essas duas DLCs, cara, que são maravilhosas, não entendam mal a minha opinião, né? Eu tô falando aqui que eles são uma falha, mas tem o motivo para isso, que é essas DLCs serem super caras e serem pagas, cara. E o que tem a ver com isso, Marcos? Muitas DLCs hoje em dia, muitas DLCs na época também eram pagas e você talvez não fale nada. A questão é, pessoal, que a DLC em si, ela é feita para ser separada do game principal, ela é feita para ser um conteúdo extra, é feita para ser um item e etc. Mas aqui em Resident Evil 5, cara, Lost in the Nightmare, para ser mais exato, né, ela é uma DLC que tem um papel muito importante na história, tanto que eu comecei a fazer análise falando ela, porque se passa antes do game principal, no caso Resident Evil 5. Ou seja, elas não deveriam ser pagas e sim fazer parte da história principal. O que faria muito mais sentido e seria bem melhor, cara, a gente ver o que aconteceu com o Wesker sem pagar, o que aconteceu com a Jill sem pagar, o que aconteceu com a Jill em Desperate Escape, né? Muitas coisas que tem nessas DLCs são muito importantes para a história, mas no geral, Resident Evil 5 é um bom game, super recomendo para todos. Esses dias ele estava em promoção, né? A promoção da Capcom no PC e tava R$10, cara. Então quem aproveitou, joga bem esse game, que com certeza, se você não tinha ele, se você ainda não jogou ele, com certeza ele vale muito a pena. Lembrando, galera, que só falta 3 análises, 3 games pra gente terminar essa análise combo aí, que tá sendo muito trabalhosa. Então eu espero que vocês estejam gostando dessa análise, espero que vocês estejam aproveitando, né? E galera, aproveita que vocês estão assistindo. Se você veio de algum grupo de Resident Evil, se você é fã de Resident Evil, chama um amigo seu, cara, para assistir a nossa análise do combo da saga Resident Evil. Chama ele para conhecer o canal, chama ele para ver os próximos vídeos, que a próxima análise tá terminando, hein, cara. A próxima análise vai ser de Resident Evil Revelations 2. Ah, e não deixa de conferir também que tem análise combo aqui, spin-off, cara. Conferi
todos os games spin-off de Resident Evil e fiz uma análise muito foda, uma análise combo spin-off. Até hoje só tem a do Resident Evil, mas claro que mais pra frente eu vou fazer de outros games spin-off. Vamos lá, vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar terminar essa análise que tá sendo muito trabalhosa e vamos fazer aí essa análise incrível sobre outros games spin-off. E bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não conhece o canal ou conhece, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e também não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da análise, o que você achou do canal, que isso me motiva obviamente bastante. Beleza? Grande abraço a todos e falou galera!